Em mais uma edição muito especial aqui no Mar da Galileia, nós temos alguns questionamentos que vamos fazer à professora Carla Damasceno. Juntamente comigo está a tia Aninha. E tem uma palavra que eu estou querendo saber o que significa. Aninha, repete porque é até difícil de dizer. É tábiga. Lembra que no outro programa nós falamos assim que É estávamos esta em mesmo. casa? O que é tábiga? Isso, exatamente. Tábiga é o lugar exatamente onde nós estamos, né? Ele é, na verdade, o acróstico de uma fonte chamada Heptapegon. Aí piorou um pouco mais o nome. Tá ficando difícil, professora. Ele é o resumo de 7 fontes, na verdade, tá? Porque era nas fontes de água doce que os pescadores vinham aqui para lavar suas redes. As redes não eram lavadas, claro que aqui também é um mar de água doce, não é um lago, na verdade, mas não lavavam as redes aqui, lavavam nas fontes. Então eles traziam as redes para serem lavadas nas tábigas. Exatamente, para serem lavadas exatamente aqui. Nessas 7 fontes que existem ao redor aqui, eram fontes de água doce, ok? E num momento como esse, dos pescadores vindo aqui, num momento como esse, que eles estavam pescando, é que Jesus vê alguns deles e faz um convite fenomenal, que é o convite para serem... Pescador de almas. Exatamente, pescadores de homens. Aí é eu que tenho uma pergunta para vocês agora, então. Ai, ai, ai. Uma professora fazendo pergunta, torna-se difícil a coisa. Aí é eu que tenho uma pergunta para todo mundo, para eles e para você que está assistindo também. Por que é que Jesus convida esses homens? Para serem pescadores de homens, né? Homens, almas, e não para serem pastores de ovelhas. Porque o mais comum, inclusive em Israel, é serem pastores de ovelhas. Remonta exatamente Davi, remonta um cenário mais cuidadoso, né? Pescar é uma coisa muito bruta. É muito bruta. E acaba que todos eles não se tornaram pescadores de homens, se tornaram pastores de ovelhas. Olha aí. No final da história. Mas a palavra que Jesus usa é outra. É pescadores de homens. Por quê? Será, Aninha, que Jesus não está fazendo uma analogia do homem com um peixe e não com uma ovelha? E se ele está fazendo essa analogia do homem com um peixe e não do homem com uma ovelha, será que ele está trazendo isso para todos os homens de uma forma geral? Será que Jesus não está falando de uma espécie de ser humano que será e se tornará líder no futuro? Porque a ovelha não é líder. A ovelha é conduzida. É conduzida. Mas e o peixe? Eu quero que a senhora me responda, porque agora entrou em pânico aqui. Por favor, esclareça para nós, revele-nos essa profundidade. E o peixe? A gente tem que entender a partir do princípio que é o seguinte. A lei judaica, que é a lei de Levítico, ela faz com que o ser humano, tá, ele só possa comer, o judeu só possa comer um tipo de peixe. Ele não pode comer qualquer outro. Não. Ele só tem um tipo de peixe que ele pode comer. Por isso que a senhora não gosta tanto de salmão. Pode ser. Pode ser. Eu acho que eu sou a única pessoa do planeta que não gosta de salmão. Olha. Pois então, um único tipo de peixe no lei de Levítico era permitido comer, que é o peixe com escama. O peixe que tem escama. Pode ser qualquer. Não é aquele de couro que nós temos. E não. Especialmente aqui a água doce. Isso. Então o tipo em água doce é aqueles peixes com uma textura de couro, né? Mas o peixe permitido pela lei de Levítico é o peixe de escamas. Esse é o único peixe permitido. Então, se Jesus está falando de peixe, ele está se relacionando ao peixe de Levítico também. Porque ele era um judeu, sim, ele cumpriu toda a lei e ele está permeando todo o histórico aqui, né? Toda a cultura aqui. Bom, o que tem o peixe de escama? O peixe de escama, diferentemente do peixe de couro, ele pode nadar em qualquer tipo de água, sem se contaminar. Uau! Entende? Sem se contaminar. Ele pode nadar, vamos fazer uma analogia, não exatamente assim, mas fazendo apenas uma analogia. Uma água mais contaminada, e você pode ir lá pescar aquele peixe e comer, porque aquela contaminação da água não vai para a carne dele. Tanto é que é comum se encontrar peixes de escamas em água salgada. Em água doce existe também
ele se adapta em vários lugares por conta da Sim. sobrevivência, cara. Por causa da sobrevivência. Então aquela pessoa que pode comer, qualquer pessoa pode comer do peixe de escamas, porque ela não vai ser contaminada pelo ambiente pelo qual aquele peixe poderia estar no momento que ele foi pescado. Porque ele não deixa, a escama não deixa a carne dele contaminar. Então, o que Jesus pode estar dizendo é que aqueles discípulos iriam fazer outros discípulos como eles, Olha, não ovelhas. é o chamado ir de fazer discípulos. Isso é o chamado da liderança, porque a liderança ela pode estar em qualquer ambiente que ela não é contaminada. E todas as pessoas que foram beber na fonte da liderança vão beber algo puro, vão comer algo puro. Então nesse momento ele está falando exatamente da liderança, da liderança. Muito tempo depois, nós temos aqui uma outra história também, com Jesus já ressurreto, ok? Em que os discípulos estão João aqui. 21 explica isso. Isso, em que eles estão aqui, tinham tentado pescar uma noite toda, inteira. Uau, Não é? eu já linkei uma coisa interessante. Eu já linkei, já fui para o final do versículo. Por favor. Peraí, calma, Não, eu já estou ansioso, E você que eu também, já né? tive a revelação aqui. E aí, de repente, eles estavam aqui pescando, desesperançosos, porque o mestre tinha... Na verdade, Pedro traz de volta eles à pesca. Pedro está muito triste. Volta. Para a vida original deles, né? Afinal de contas, o mestre tinha sido crucificado. E de repente eles estão pescando, não pescaram nada durante aquela noite. E aí eles veem uma pessoa aqui falando, lançai a sua rede ao mar. E ele fala, mas a gente já pescou a noite inteira, né? E aí de repente eles fazem conforme a palavra de Jesus e pescam 153 grandes peixes, ok? Pedro se apavora, pula na água. Isso, né? E, gente, olha que lindo, tá começando a chover aqui em Israel, isso é bênção. E aí significa que, o que significa esses 153 grandes peixes que eles pescaram aqui, é o que eu quero contar para vocês, mas no próximo programa, no próximo vídeo.